Graça e paz, meus irmãos. Sim, no sovaco da cobra. É claro que cobra não tem sovaco, e se você está no sovaco da cobra e ela não tem sovaco, está perdido. Uma expressão que eu ouvi quando era garoto, eu achei engraçada, e eu quis colocar como título, para chamar a atenção de uma situação que vem acontecendo nos nossos últimos dias. Há algum tempo já vem acontecendo isso, e as pessoas estão bem assim, morreu, virou santinho, virou santo. Né? A pessoa morre e a partir daquele instante ela é uma ótima pessoa, ela não teve defeitos, ela não teve falhas, ela está tudo certo porque morreu. Então, essa mentalidade, né, secular, e traz uma falsa paz, né, daquela frase, né, descanse em paz. Então, isso não condiz com as escrituras sagradas. Olha bem, a pessoa morre, tem na lápide ou em algum comentário, descansa em paz, né? Descansa em paz. Tendo em vista o morrer independente de como tenha vivido, como um descansar das fadigas da vida. Inclusive, crentes têm usado isso daí, né? Com muita ternura e misericórdia, entre aspas. Aí você vai contestar ou vai explicar alguma coisa sobre isso, a pessoa vem e diz assim, não, a Bíblia nos manda não julgar, né? Mateus 7, versículo 1 fala, não julgueis, né, para não ser julgados, né, e aí fica naquela história. Mas em João também, no mesmo evangelho, do mesmo autor, né, só que no evangelho de João, está escrito em capítulo 7, versículo 24, julgueis segundo a reta justiça, e mais uma outra série de textos, provai os espíritos, enfim, para analisar, enfim, né. Então, as pessoas querem colocar esse não julgueis aqui, dizendo, olha, ninguém sabe, né, só Deus é que sabe, só Deus sabe. Ora, só Deus sabe, isso já era motivo, e de fato ele sabe, né? Já é motivo de nos pesar um pouco, porque se Deus sabe, ele sabe tudo o que nós pensamos, fazemos, agimos, antes de que isso aconteça, então esse só Deus sabe já deveria ser para colocar um peso em nós. Olha bem, 1 Pedro 3, versículo 12, está escrito assim, depois eu vou ler o texto que vai ser o base para nós, mas só para nós entendermos aqui, 1 Pedro 3, 12, diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Né? Provérbios 15, versículo 3, fala nesse mesmo sentido. Provérbios 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ora, com base nisso de não julgueis e com base nisso de só Deus sabe, ou Deus é que sabe, então deveríamos de ter um pouco mais de cuidado para tratarmos com esse assunto. Meu irmão, muitas pessoas usam estas passagens, esses textos, e ficam naquela situação, bom, fulano morreu, quem sabe se na última hora, quem sabe se no último suspiro ele não teve ali uma chance, talvez na UTI, na sala de emergência, talvez ali no momento onde de repente no acidente de carro ou quando aconteceu alguma coisa, ele teve um momento ali que ele, igual o ladrão da cruz, que é o texto que vamos usar como base daqui a pouquinho, só estou fazendo aqui uma introdução, mas observe só em Hebreus 9, 27, bastante conhecido, já preguei, tem estudo no meu canal, Hebreus capítulo 9, o versículo 25, 26 e 27, olha o que diz, 9, 25, 26 e 27. 26, 27 e 28, perdão. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Morre uma vez, Hebreus 9, 27. Então Cristo veio na primeira passagem, na primeira vinda, resolver a situação do pecado, na segunda vinda, buscar aqueles por quem ele pagou o preço, por quem ele morreu. Eu tenho um sermão no meu canal já sobre isso. Mas assim, e essa expressão no sovaco da cobra é uma situação assim, para rir mesmo, para brincar um pouquinho, para dar uma descontraída, mas não para descontrair, para relaxar de vez de cair no erro e deixar para lá. É porque
se cobra não tem sovaco e quem está sem Cristo está no sovaco da cobra, ou seja, está perdido. Esta é o sentido desse provérbio, né, digamos assim. Está perdido. Observe, as falas mais comuns nesses dias são: só Deus sabe, não podemos julgar e quem sabe na última hora. Irmão, eu vou falar agora e até o final desse vídeo. A última hora é agora. Não tem como escapar. Quem garante que eu vou concluir esse vídeo aqui? Quem garante que eu vou, a não ser o Senhor? Só Ele que sabe de fato. Só Ele que sabe que eu estou aqui gravando, domingo à tarde, e pode ser que seja o último. E eu vou estar descansando com o Senhor eternamente, porque eu creio em Jesus Cristo, creio na obra que Ele fez no Calvário, na cruz do Calvário. Creio piamente, confesso com meus lábios, creio piamente com meu coração que Ele morreu na cruz por pecadores, por mim pecador, e que sem Ele eu estaria realmente numa situação de condenação, mas agora, perdoado e justificado, estou feito família, estou feito filho de Deus para louvor da sua glória. Não só eu, mas tanto quantos creem em Jesus Cristo, não apenas creem porque existe, creem no sentido de esse conjunto, né, digamos assim, de doutrina que nos faz andar segundo a sua vontade, segundo o seu conselho. Pois bem, vamos ler então, esse é o texto que eu vou usar como base, Lucas 23, do versículo 32 em diante. Perdão, versículo 26 em diante. E quando o iam levando, aqui Jesus já indo para a crucificação, né? E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se o madeiro e o verde fazem isso, que se fará do seco? Eu tenho no meu canal um texto, uma pregação nesse texto também, tá? Madeira verde e madeira seca. Depois você assiste lá. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Também tem no meu canal uma mensagem com o título Mas o Outro, né? Por causa da outra versão, né? Porém o outro, mas o outro. Está no meu canal também. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ponto. Aqui, as pessoas do não julgueis, só Deus sabe, quem sabe na última hora. Talvez essa pessoa não esteja assim no sovaco da cobra, né? Não esteja assim perdido, porque quem sabe no último suspiro, no último segundo. Irmãos, deixa eu só dar uma lembrança para quem não sabe aqui, uma relembrada para quem sabe e a informar quem não sabe. Eu sou profissional da saúde e trabalho em hospital. Eu trabalho no pronto-socorro. E no pronto-socorro chega de tudo. Chega pessoa baleada, esfaqueada, que levou tiro, que levou choque, que capotou a moto, que capotou o carro, que o caminhão caiu na ribanceira, que infartou, que teve uma parada cardíaca, que teve um AVC, né? O certo é AVE, né? Acidente vascular encefálico, mas comumente chamado de derrame, né? E acontece de tudo, chega de tudo pra gente ali. A pessoa foi lá na obra, caiu a parede em cima, enfim, tudo. E eu vi e vejo constantemente, muitas vezes, às vezes mais de uma vez no dia, as pessoas dando o seu último suspiro.
já contemplei muitas vezes pessoas ali chegar gritando desesperado de dor, pessoas gritando desesperado de pavor pela dor, né? E outras vezes as pessoas chegam ali desmaiada. Ela está ali na obra, de repente caiu a parede em cima, já aconteceu casos assim, laje cai em cima, enfim. E nós estamos aí para socorrer. O que eu estou chamando a atenção é, você não tem muitas vezes tempo nem de pensar, nem para falar ai, quando chega o momento final. Muitas vezes você passa mal, vai lá, é medicado e tal. Algumas pessoas ficam internadas, outras ficam meses, outras ficam anos. Meu pai ficou 7 anos numa cadeira de roda, meu primeiro paciente. Só que já não tinha aquela consciência, como, né, de antigamente. Ele teve um acidente vascular encefálico e ficou muito mal. Eu tinha 12 anos e quando eu tinha 19, ele faleceu. No ano que eu completaria, 2 meses antes, ele faleceu. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que as pessoas estão colocando uma válvula de escape onde não existe. Não existe uma válvula de escape, existe uma porta de escape. E essa porta é Jesus Cristo. Então não tem esse negócio de válvula, não, mas quem sabe na última hora. E aí começa aquela coisa toda. Vamos dar uma analisadinha nesse texto? Vamos observar uma coisa aqui nesse texto aqui. Jesus ia então levando a cruz e um homem, um sirineu, né, colocaram ele a cruz ali às costas para levar, porque o Senhor estava debilitado, tamanho ao sofrimento do flagelo, etc. Então, o que nós vamos fazer aqui? Uma pequena exposição, e você vai observar que tinha 2 malfeitores para serem juntamente mortos. Você vai observar, no versículo 32, diz assim, e também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Então a situação era a mesma. Era para os 2 malfeitores para serem mortos com ele, 3 pessoas ali com o mesmo destino, a cruz e a morte. Para a sociedade eram todos maus. Observe o versículo 40, na frase de um dos ladrões, assim, respondendo porém o outro, repreendia, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Os 3 estavam na mesma condenação, os 3 estavam naquela situação ali de condenação. No entanto, um dos 3, o único dos 3, aliás, o único dentre a humanidade, sem pecado, justo e justificador, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora observe, os 2 faziam coro na zombaria. Os 2 ladrões, salteadores, malfeitores, vai encontrar essas expressões nas variadas versões bíblicas. Os 2 faziam coro com os zombadores. Observe o versículo 35 do capítulo 23. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Olha, 3 anos e meio ele passou pregando, curando, ensinando, e agora no momento da cruz tem que descer. Era uma estratégia do maligno. Mas a questão aqui é, zombavam dele. Observe outro zombador. Os soldados, versículo 36, também os soldados escarneciam, chegando a ele e apresentando-lhe vinagre. Escarneciam, faziam chacota, faziam zombaria dele, né? Em Marcos 15, 29, diz que as pessoas que passavam, que é um texto correlato, as pessoas que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que derrubas o templo e o edifica em 3 dias, desce da cruz então, nós vamos acreditar em você, que coisa que derruba o templo em 3 dias, o reconstrói. E em Marcos 15, 51 diz que os principais sacerdotes e os escribas zombavam dele, também falavam do mesmo jeito. Se você observar o versículo 32 de Marcos 15, 32, os 2 malfeitores, os 2 ladrões zombavam. No texto que nós lemos, diz a palavra do Senhor, que no versículo 40, um deles, e apenas um deles, diz assim, né? E um dos malfeitores, 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ué, se o Senhor Cristo, por que eles vão morrer junto aqui? Desce da cruz, salva você mesmo, salva nós e pronto, nós estaremos salvos e pronto. Só que a salvação que ele pensava era a salvação daquele momento da morte, tão somente e puramente. Não pensava numa salvação pós-morte, ou salvação que vai além da morte, melhor assim a frase, além da morte, porque as pessoas ficam pensando muito nesse mundo físico, nesse espaço de tempo que vivemos aqui, uns mais, outros menos. Então, o que as pessoas querem quando querem se matar? Eles querem se livrar do que estava matando-lhe. O que as pessoas querem quando estão morrendo, estão com dor, né?
Você sabe como é que é triste? Você deve ter visto, talvez não ao vivo e a cores como eu vejo, mas talvez na televisão, ou conhecer alguém que conheceu alguém, que é paciente oncológico, né, que tem um câncer de alguma coisa ali, e como é triste, como é doloroso aquilo, como é terrível, né? A dor mesmo, e a dor do sentimento de ver a pessoa sofrer ali, para a família e tudo mais, é terrível. E o que as pessoas querem acabar? Querem ser salvos daquele momento. O que um dos ladrões queria? Ser salvo daquele momento, queria morrer. Só que a preocupação dele foi somente para aquele momento. Observe comigo a sequência do texto. Salva-te a ti mesmo e a nós. Verso 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Então ele começou aqui a dar as características de uma pessoa que foi salva. Preste bem atenção. A pregação de João Batista, lá no deserto, Marcos 3, você vai ver, Mateus 3 e outras passagens você vai ler, ele veio pregando, arrependei-vos, porque está próximo o reino. Jesus veio pregando depois de batizado lá no Jordão, foi ao deserto 40 dias em jejum, venceu aquele conflito com Satanás, naquele momento que ele fala para o Senhor transformar a pedra em pão e tudo mais. Na sequência você vê ele pregando, né? Depois que ele volta lá vitorioso, ele vem pregando, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E você vai ver depois Jesus dizendo que o reino de Deus está entre nós. E vai ver na sequência ele mandando os seus discípulos pregar e anunciar o reino. E você vai ver Pedro pregando, arrependei-vos. Você vai ver Paulo pregando e falando do reino de Deus, que era o ministério de Jesus, era falar do reino de Deus. Com isto, nós entendemos pelas Escrituras que para que alguém entre no reino, está bem claro em João 3 e 5, quando Jesus ensina sobre o reino a Nicodemos, que é necessário nascer de novo, porque se não nascer de novo, não vê o reino, verso 3, e não entra no reino, verso 5. Não entra no reino, não vê o reino. Se você não nasce de novo, você não é nova criatura, nova criação, filho de Deus. João 1, 11 a 13. Se não nasce de novo, não é filho de Deus. Se não é filho de Deus, é apenas uma criatura. Mas se é filho de Deus, é filho para sempre e, portanto, está salvo. Mas precisa passar pelo processo de arrependimento e fé. Quem garante fé é o Senhor. Quem garante o arrependimento é o Senhor. Romanos 2, versículo 4, deixa bem claro isso. No meu canal tem várias mensagens ensinando sobre essa questão de salvação, né? Eu ainda vou fazer um outro mais para frente sobre o Ordo Salutis, vou explicar mais detalhadamente. No entanto, aqui nós vemos claramente a situação do pecador, perdido, preso à morte. Não era assim que ele estava? No sovaco da cobra. Perdido, preso e à beira da morte. Só que à beira da morte física, mas ele também era morto espiritualmente, porque todo mundo nasce morto. Todos. Esse bebezinho lindo que nasceu morto, em ofensa e pecado. E o que acontece? Acontece que as pessoas pegam esse texto para dizer, mas o famoso, morreu um famoso agora, né? Tinha vida com Deus, compromisso nenhum com o evangelho, não seguia, não abraçava, por isso está aqui centenas e centenas de versículos de textos, né? Aquele que me ama faz a vontade de meu Pai, aquele que me ama cumpre minha palavra, quem tem o Espírito de Deus cumpre a vontade de Deus, uma série de textos aqui. Mas observe bem, eu quero frisar as características de alguém que se converteu, alguém que teve um encontro com Jesus, uma linguagem nossa, mas humanamente falando, mas uma linguagem teológica, ou seja, que Jesus encontrou e o salvou. Observe, os dois estavam ali, os dois ladrões estavam na cruz, uma multidão de pessoas, e ele naquele momento, segundo Marcos, nós lemos agora, citei agora há pouco, também zombava, né? Mas de repente um começa a zombar e outro foi salvo no último momento. Isso pode acontecer? É evidente. Eu mesmo já preguei para pessoas que no último instante ali eu preguei e falei de Jesus, e as pessoas ali quase que sem quase nenhum fôlego, eles confessaram a Jesus e 2 minutinhos depois já não estavam mais entre nós. E houve caso de eu pregar, ensinar e falar, e as pessoas dizerem para mim, cada um tem um Deus que quer, e partiu, e eu quero ter a surpresa de encontrá-lo lá. Porém, as Escrituras me garantem que não serão todos salvos e que haverá pessoas no inferno, né? Eu já falei que inferno pode ser a sepultura apenas, mas pode ser o castigo, e o inferno, morte eterna, é o Gehenna. Muito bem. Presta bem atenção nessa sequência. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o dizendo, tu ainda não temes a Deus? Espera aí. Começou então ali crescer no coração dele temor a Deus. Viveu uma vida inteira de pecado, de furto, de roubo. Era malfeitor.
fazer o mal, fazedor de males. Pensa, você trabalha, levanta às 5 da manhã, que nem eu levanto, meu plantão de 12 horas, eu trabalho, aí eu vou lá e compro uma bicicleta para eu ir trabalhar, uma bicicleta, né, mais, como é que eu posso dizer, melhor, né, mais condições. Aí, de repente, eu coloco num canto lá, com cadeado, com tudo, alguém vai lá e pá, rouba minha bicicleta. Me causou um mal. Puxa vida, eu trabalhei, lutei para comprar, paguei 12 prestações de não sei o que, de carnezinho, ou dividindo o cartão, e o rapaz vai lá e faz um mal para mim, um malfeitor. E ele se reconheceu, mano, nós merecemos estar aqui. Nós merecemos estar aqui. Primeira situação de um arrependimento. A pessoa entender que merece o castigo. O arrependimento, ele começa, a pessoa vai entender que Salvador é Cristo e que de verdade ele é um pecador e precisa do Salvador e que merece a condenação. Então ele falou, eu mereço estar aqui. E repreendeu o outro, olha, nós merecemos estar aqui, os nossos feitos nos trouxeram aqui. Ele não, observe o versículo 40, né? Responder, porém, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque merecemos o que os nossos feitos, recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Primeiro, Jesus é santo, Jesus é separado, Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, em quem não há pecado algum. E ele não merece estar aqui, mas ele está aqui por uma causa, e eu creio na causa que ele está aqui. Eu vou explicar já o que ele vai dizer. Se você olhar para Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus diz assim: não temais aqueles que matam o corpo, e nada mais podem fazer. Temei antes aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Então morrer ali apenas tão somente, muitos vão morrer, a maioria vai morrer, mas ali naquele momento, ele não teve medo da morte, e teve medo da morte eterna. Porque ele estava condenado, estava ali crucificado, estava já no caminho da morte, né, na sua execução pelos seus feitos. No entanto, ele disse, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele não. Ele está aqui em lugar de alguém, no meu lugar, no lugar daqueles porque ele morreu. Olha só o versículo 40. Estamos debaixo de condenação. Para você se arrepender dos seus pecados, tem que saber que você está debaixo de condenação. A Bíblia nos informa claramente, olha só o que João diz, João 3,36, na fala de João Batista, João 3, eu nem marquei aqui no meu esboço, mas lembrei agora. Eu vou ler 3 versículos. João 3, 16, 17. João 3, 16 e 17. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, há de perecer aqueles que não creem em Jesus. Olha o versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vou ler mais um versículo, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. De maneira que, se não está em Cristo, a ira de Deus está sobre ele, porque a ira de Deus caiu na cruz sobre Cristo, que cairia nos perdidos que o confessariam como Senhor e Salvador, nos eleitos. Vamos lá então. Esse rapaz, que o turma fala bom ladrão, né? Não tem esse negócio de bom ladrão. Então ele era um ladrão que se converteu, então deixou de ser ladrão. Correto? Aí é o bom ladrão. Não tem bom ladrão. Tem ladrão. Ladrão não é bom. Mas se ele se arrepende, ele é um ex-ladrão. Ele pode ser uma boa pessoa, porque deixou de ser o que ele era antes. Vamos lá. Para nós isso é justo. Nós estamos aqui pelos feitos que merecemos. Aí ele olha para o Senhor e ele fala assim, bom, ele não merece estar aqui, ou seja, ele é santo, ele é separado. Muito bem. E olha só a sequência do texto. Nós, com verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Os feitos do homem sem Cristo vai levá-lo à morte, e morte eterna. Aqui tem uma máxima. E disse a Jesus, Senhor, já chamou de Senhor, reconheceu o seu senhorio, reconheceu a sua grandeza, reconheceu que ele é santo, reconheceu que ele não merecia estar ali, reconheceu o seu senhorio, Senhor, igual Paulo na ilha, Paulo no caminho de Damasco. Quem é Senhor? Então, enquanto o homem não reconhece Cristo como Senhor, ele continua sendo Senhor, mas eu não o confesso como Senhor e Salvador, ele, naquele grande dia, eu vou estar diante dele, mas Senhor, não,
Tem Senhor, Senhor não, meu amigo. Tem essa conversa não. Eu estou preparando um estudo sobre o texto mais terrível das Escrituras. Um deles, claramente, é esse de Mateus, né? Senhor, Senhor, não apartava de mim, te conheço. Mas tem um texto, na minha concepção, é o texto mais terrível das Escrituras. Vou gravar em breve, se der tempo, essa semana ainda. Então, vamos lá. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Senhor. Você já confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida? As pessoas têm conceito, não é começar, bateu o carro na Dutra. Você trabalha na Nova Dutra. Aí você está trabalhando, você é cristão. Você chega lá na hora, lá, confessa Jesus. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se ele for um eleito escolhido, Deus vai prover os meios. Você pode ter certeza disso. O meio é a cruz, é lógico. Deus vai prover o meio para chegar o evangelho até a pessoa. Mas veja bem, você vai contar com isso? Você com dor, gritando, não sabe. Eu posso estar aqui, posso tombar aqui agora, acabou o vídeo. E sigo minha vida com o Senhor. E aí? Note bem, não existe última hora. A última hora é agora. Presta bem atenção. Senhor, lembra-te de mim. Tu és Senhor e tu conheces todas as coisas. Lembra-te de mim? Talvez você esqueça. Não, lembra-te de mim porque o Senhor está aqui, não merece e veio aqui com propósito. Lembra-te de mim, porque ele se reconheceu pecador. Olhou para o outro e disse, não temos a Deus ainda? Estando na mesma condenação? Eu e você estamos aqui na condenação porque merecemos. E ele nenhum mal fez. Eu chamo de Senhor. Você de fato tem chamado Jesus Senhor? Não apenas como aqueles falsos hipócritas. Senhor, Senhor, em teu nome, mas Senhor a sua vida e rogar a ele. Olha bem. Confessou a Jesus dizendo Senhor e disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui tem uma dificuldade, porque essa versão que eu estou usando é a ACF, né, Almeida Corrigida e Fiel, e ela vem do Códice Bizantino, né, o texto recepto, o texto majoritário, são textos que têm diferenças e já falei um pouquinho, né, ainda não preparei um estudo sobre isso, é um estudo mais elaborado, precisa de bem mais tempo, gravar uns 4, 5 vídeos para falar sobre esse assunto, mas, por enquanto, deixa assim, entrais no reino ou vieres no reino. Bom, uns entendem, se você vai achar alguns códices, né, que está escrito entrares, e outro vai estar vieres, como é o caso do texto aqui que eu estou lendo. O reino já veio, o reino já está ali, ele é o Senhor do reino, o reino já foi apresentado com ele. Então, fica em alguns textos, né, alguns códices, a palavra vieres, né, porque o reino já veio, ele já está aqui, ele já está no reino. Então ele não precisa entrar no reino que é dele que ele está. Então ele vier no seu reino, ou seja, com poder e grande glória, conforme fala em Mateus 24, do surgimento de Cristo com grande poder e glória, etc. e tal, e de fato estabelecer toda a sua glória, não no reino milenar, mas no novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Porém, essa palavra, ela tem essa força de vieres, e eu creio que essa versão, esse texto seja o mais coerente, porque Cristo voltaria. Cristo vai voltar. E ele disse, olha, quando vieres no teu reino, ou seja, você vai ressuscitar, ele ouviu, ele conhecia, alguém, certamente, ele deveria ter esse conhecimento, aqui estou fazendo uma conjectura. Mas ele ficou bem claro, eu vou morrer, o rapaz também vai morrer, nós estamos tudo para morrer aqui. Mas lembra-te de mim, porque quando o Senhor vier, lembra-te de mim. Ou seja, eu sei que você vai morrer, nós estamos aqui para morrer, mas o seu reino é um reino eterno, o Senhor não vai ficar morto. Ele conhecia certamente, por isso que eu falo, a verdade sobre o Messias, né? Que ficaria 3 dias, tal, e voltaria. Presta bem atenção. E Jesus diz assim, aí outra, ele confessou que Jesus é Senhor e confessou que ele é Rei, soberano. E olha só, quando vier no teu reino, que quem tem reino é rei. E disse-lhe Jesus, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Aí tem muitas controvérsias, etc. e tal, eu não vou entrar nessas controvérsias. Jesus disse que estaria com ele no paraíso, pronto, fim de papo. Dito isto, presta bem atenção, ele fez ali uma súplica e uma confissão de fé. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, porque eu sei que tu és rei, estou confessando. No último momento, ele fez isso tudo. Ele creu em Jesus Cristo, temeu a Deus, reconheceu o senhorio de Jesus, reconheceu o reino de Jesus e reconheceu que ele é Senhor da morte porque ele voltaria. No sentido de voltar da sepultura e no sentido de voltar na segunda vinda com o reino. Entendeu? Então,
eu lhe pergunto, esses famosos que morreram, não vou ficar citando nomes aqui para depois ter que ficar aí YouTube bloqueando meu vídeo ou alguma coisa assim. Mas está aí na mídia, você sabe quem foi que morreu agora há poucos dias. Ai, tadinho, virou anjinho, agora tá com asinha nas costas. Meu amigo, se não estiver com Jesus, está no sovaco da cobra, meu irmão. Está perdido, não tem jeito não. Se não confessar Jesus Cristo, não se arrepender dos seus pecados, mas eu vou tocar minha vida, lá quando tiver com uns 40, 50, aí eu vou decidir por Jesus. Não, você não decide, quem decide é Ele. Mas então quer dizer que não importa o que eu faça. Existe a responsabilidade humana. Está sobre nós essa responsabilidade. É Ele que salva, Ele começa, desenvolve e encerra. Mas eu vou responder essa chamada pela graça de Deus. E somos responsáveis por não responder. Você está entendendo isso? Eu vou gravar outro dia mais um vídeo sobre o livre-arbítrio, livre agência. Aí eu vou explicar a situação com mais detalhes. Eu sou salvo porque Ele me alcança. E eu nego a Ele. É claro que existe muita profundidade teológica aqui que não há tempo de citar aqui num vídeo que já estou encerrando já também, né? Daqui a uns minutinhos eu vou estar encerrando. Então eu vou frisar aqui. Esse argumento da última hora, meu irmão, é o pior argumento que um pecador pode ter. Ou que uma pessoa possa lançar. Olha só o que diz Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 15. Bastante conhecido também. Tiago está no Pedro. Tiago 4,15. Diz assim o texto. 14, 15 e 16. Tiago 14, 15 e 16. 4, 14, 15 e 16. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Não, eu vou fazer. Claro, você faz plano de trabalhar, de estudar, fazer faculdade, ter família, pregar, plantar igreja, etc. Se o Senhor quiser. Se Ele se agradar de nós, se o Senhor permitir, se Ele quiser, se tiver nos seus decretos eternos. É bem por aí. Olha só outro texto que diz, com outras palavras, né? 1 Pedro 1, 23, 24 e 25. 24 eu vou frisar, eu vou ler o 23 e 25, mas é o 24 que eu quero frisar. 1 Pedro 1, 23, 24 e 25. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A palavra permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Ou seja, a vida do homem é um vento que passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então a vida do homem vai passar, meu irmão. O mais rico, o mais sábio, o mais inteligente, o mais famoso, vai passar. Mas o Senhor não. Tem um outro texto que eu quero ler, bastante conhecido, também tem pregação no meu canal sobre esse texto, Lucas 12, de 16 a 21. 16, Lucas 12, está aqui, de 16 a 21, diz o texto. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, Jesus propôs, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que é riqueza para com Deus? É confessar Jesus Cristo, é crer nele, é se render, é viver para ele, é crer, arrependimento e fé. Eu me arrependo dos pecados e eu tenho fé, creio piamente que sou salvo porque ele morreu na cruz, derramou seu sangue precioso para redimir, resgatar pecadores. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens, para quem será? E se hoje for teu último dia? E se hoje for seu último respirar? Se estiver com Cristo, está salvo, garantido, guardado. Se estiver sem Cristo, o título do meu estudo de hoje, né? Está no sovaco da cobra. Não tem saída, não tem escape, está perdido. Note bem, um cidadão quis assistir um jogo
lamentando pela sua morte. Ele quis assistir um jogo de uma final de torneio, me fugiu agora qual que foi, e foi criticado porque está doente e tal, e parece que a situação toda de Covid e tal. Eu falei, não, mas pode ser que eu não tenha outra chance de estar com meu filho assistindo no final de Libertadores. Lembrei agora. A sua prioridade era assistir um jogo com o filho. Não há pecado nisso. O esporte é muito bom, por sinal. O detalhe é, talvez eu não tenha outra chance de conhecer a Cristo. Não foi essa a prioridade. Outros, bom, qual que é o seu último pedido? Né? À beira da morte, se pudesse fazer, como nos filmes a gente vê, né? Qual é o seu último pedido? Meu outro pedido é comer uma torta. Meu outro pedido é não sei o que. O outro pedido é ter o tempo de ouvir um pouco do Evangelho e ser esclarecido pelo Evangelho, por Cristo Senhor, e recebê-lo e crer salvivicamente. As pessoas estão priorizando, aí depois fica nesse bate-bate, falar para cá, mas tadinho, quem sabe na última hora. Irmão, outro dia uma irmã falou para mim assim, olha, mas quem sabe, né, na última hora ali, as pessoas vão ouvir, não sei o quê. Quando eu pregar sobre esse texto, o texto mais terrível da Bíblia, vai ficar mais claro o porquê esse entendimento. Mas já veja bem, as pessoas ficam colocando, mas será que na última hora? Mas será que Deus permitiu mesmo que ele não tivesse chance de ouvir, não sei o quê? Eu sou pastor, pregador, e não é toda vez que eu tenho chance de pregar não, meu irmão. Ou você pensa que no pronto-socorro chega uma ambulância do bombeiro, o carro do bombeiro, do SAMU, ou familiar, com a pessoa ali parada, às vezes, né, parou em casa faz 2, 3, 4, 10, 15 minutos, ou levou um choque, levou alguma coisa, caiu. Você acha que dá tempo de chegar ali e ficar, irmão, deixa eu ler para você aqui no livro de João, capítulo 3, verso 16, com a calma que eu estou tendo agora aqui. No livro de João, Jesus se apresenta como, e começa a falar, e lá, João Batista, eis o cordeiro, não é não, meu irmão. É correria, loucura. Vai a equipe para cima, vai um médico, nós técnicos, os enfermeiros, vai para cima e chama fisioterapeuta e vem, às vezes, quando a possibilidade vem até cirurgião, entra ortopedista, entra tudo para ajudar ali, meu irmão. Estiver na frente. Uma equipe preparada para dar ali condições. E nem sempre eu consigo falar. Não, nesse momento não consigo mesmo. Não tem nem como. Às vezes, a pessoa está ali com tempo, consegue falar. Mas nesse momento de sufoco, não dá não. Mas quem sabe meu tio, meu pai, esquece, seu pai e seu tio já foi. Sentimos muito, quero ter surpresa, agradável de encontrar lá. Mas você está aqui hoje. Tem tempo. Talvez o evangelho está negligenciando. Depois não diga que não foi avisado. E as pessoas querem ser mais justas do que Deus. Isaías 64, versículo 4, diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Esse é o trapo que as mulheres usavam como absorvente nas suas regras. Né? Hoje que vai na farmácia e compra. É o trapo de imundícia que não serve para nada. O que serve né, fazer um tipo de um forrinho? Não serve para mais nada. Usou, joga nem para nada. Para reciclar para nada. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas eu não creio. Deus, irmão, para de ser mole. Para de ser esses crentes ruins hoje aí, esses crentes mole. Vai gente para o céu porque ele morreu para por isso, e vai gente para o inferno porque ele não vai querer Cristo, e Deus determinou assim. E vai porque quer, não nega, Jesus não quer. Porque eles negam, está escrito lá em 2 Tessalonicenses, Deus lhe envia a operação do erro. E não querem Deus. Romanos 3 deixa bem claro, a partir do versículo 10, o raio-x do pecador. Não quer Deus, não quer, não é um justo, não é quem busca é Deus. Então paga esse negócio, mas eu acho que não tem essa última hora não, irmão. Não tem a última hora agora. A última hora é aqui. Nesse momento que você está respirando. Respirou? Talvez não tenha outra respiração. Mas se tem, seja para o louvor da glória de Deus. Senão você vai para o sovaco da cobra, irmão. Deixa eu falar mais sério aqui então. Você vai para o inferno. Sem nunca mais poder sair de lá. Vai para o Geena. Vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Mas tadinho, ele fez tão bem, ele cantou, fez peça de teatro, fez filme, alegrou as pessoas com as suas, zombando de Deus. Viveu uma vida desgraçada. Corrompeu-se terrivelmente, inverteu a ordem dos valores. O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem. Inverteu a ordem da razão, da natural, e a ordem dos valores. O que é certo é errado, o errado é certo. Desprezam a palavra de Deus, vivem se drogando, destruindo o corpo que Deus nos deu para ser morada de templo do Espírito Santo, usando drogas, prostituindo, fazendo tantas orgias, fugindo de
de flagrante da esposa, aí morre. Ai, coitado, mas quem sabe na última hora, caiu, foi pro inferno, meu irmão. Caiu, foi no colo do cão. Deixa eu dar uma dicasinha aqui. Tem um sermão no meu canal chamado O Senhor do Inferno. A gente fala no colo do cão para dar uma abrandada. Mas não é o colo do cão. Vai cair nas mãos do Deus vivo. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A sua justiça, meu irmão, e a minha é trapo de imundícia. Quem sabe é Deus, o Senhor. E ponto. Ah, mas tadinho, né? É tão bonzinho. Vai pro inferno com bonzinho e tudo. Se não estiver no bom, que é Deus. Certa feita, um homem chegou para o Senhor e disse assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. E alguns salmos dizem: bom é o Senhor, etc. Tá, mas não é bom. Deus é maravilhoso, claro que é. Está escrito lá, é maravilhoso. Conselho. Ele é bom. O sentido de bom, querido, é de perfeito em bondade. E perfeito em bondade, ele não é mole para não julgar o que tem que ser julgado. Porque Deus não tem o culpado por inocente. É culpado? Vai pagar. E essa questão de bom para aquele moço, por quê? Não há um bom a não ser Deus. Ou seja, Deus é bom. É o tempo todo, claro, inclusive quando o ímpio está no inferno. Ele é bom. Ou você acha que você não acharia injusto que alguém que matou seu filho, assassinou seu filho no trabalho dele, no comércio, atropelou com o carro, seria justo o juiz aqui da terra liberá-lo para viver a seu bel prazer, ou de qualquer forma, não condenasse? Ou você gostaria que fosse feita justiça? Não é assim que as pessoas clamam? Aí eu quero justiça agora para... Não é assim? E o nosso Deus não fará justiça? Ah, mas eu não tenho pecado, porque o Adão não estava nem lá. Realmente, você não estava lá, mas você está em Adão se não estiver em Cristo. E também não estava no Gólgota, não estava na cruz quando Cristo morreu lá, por pecadores. Então, meu irmão, só tem uma saída, não é uma válvula de escape, é uma porta de saída. João 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Ponto final. Ah, mas não tem. Não tem. E para nós irmos aqui encerrando, o Salmo 75, versículo 4 a 10. Salmo 75, do versículo 4 ao versículo 10. Diz assim, Salmo 75, disse, 4 a 10. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho tinto está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra absorverão e beberão. E eu declarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas a força dos justos serão exaltadas. Deus é aquele que abate, aquele que exalta. Isaías 55, versículo 1. Isaías, capítulo 55, está bem conhecido, versículo 6 que eu quero chegar. Bastante conhecido. Mas Isaías 55 diz assim, versículo 1. Ó vós todos, o que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam,
mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra, verso 11, sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Deixa eu parar aqui. Veja bem. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A porta ainda está aberta. Confesse a Jesus Cristo, creia nele, sirva-o com o coração íntegro, porque os dias estão findando. Apocalipse 21, de 6 a 8. Apocalipse 21, de 6 a 8. Diz assim: E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quiser, que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Querido irmão, amigo, você que está parado no caminho, afastou-se do Evangelho, que ainda não crê em Jesus Cristo e está contando com a última hora. Está contando com o último momento, naquele momento ali, meu irmão. Não existe. Ah, mas o ladrão na cruz. Você viu a sequência ali? Morreram 2. Um perdido e um salvo ali. Jesus Salvador e 2 morreram ali. A situação é a seguinte: apenas um morreu salvo para que ninguém se desespere. E apenas um para que ninguém se acomode. Então fique essa mensagem no seu coração, com esse título engraçadinho, né, no sovaco da cobra, ou seja, está perdido, mas com uma mensagem séria, pesada, e que traz consequências para agora e para sempre e eternamente. A salvação em Cristo é garantida piamente pelas Escrituras. Uma vez salvo, salvo para sempre, e o salvo vive para a glória de Deus, não em pecados, como muitos falam. Tem no meu canal citações sobre essa também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, um forte abraço, e que se for hoje a sua última hora, seja para estar nos braços do Senhor, não com condenação e juízo, mas de conforto, ouvindo dele: vinde, bendito de meu Pai, naquele grande dia. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde.